Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje, irmãos, para conversar com vocês sobre algumas coisas que vêm roubando a sua paz, vêm tirando a sua alegria ao longo da caminhada com Deus. Eu sei que você ama ao Senhor, você ama a Deus de todo o seu coração, mas muitas vezes você acaba fazendo justamente o contrário do que Ele te pede. E eu sei que isso vem roubando sim a sua alegria, mas eu vou te mostrar o que você deve fazer a partir de hoje, amém? Quantos de vocês gostariam de acertar mais? Gostariam de ser mais parecidos com Jesus? O meu propósito aqui no canal é te trazer ensinamentos da Bíblia, somente da Palavra de Deus, porque foram esses ensinamentos que transformaram primeiramente o meu coração, a minha vida, e eu creio que vai acontecer isso com você. Aleluia! Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós ficamos tão desanimados, né? É tão difícil viver nesse mundo, fala a verdade. Muitas vezes vem uma preguiça que a gente nem sabe explicar de onde vem, e o que é pior, a gente fica se culpando por isso. Por quê? A gente acha que é falta de fé, a gente acha que é porque estamos em desobediência, o que muitas vezes não é verdade. Muitas vezes é o inimigo, né, se aproveitando também, é claro. Mas, irmãos, eu gostaria de trazer um novo ponto de vista que Deus colocou no meu coração. Você já parou para pensar que esse desânimo que você está passando aí pode ser algo físico? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, você que não faz exercício físico pela manhã, por exemplo, você pode acordar mais cansado, mais desgastado. Irmãos, o tempo de hoje é diferente dos tempos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. Percebe que antes eles comiam melhor? Antes o pão fazia menos mal. Antes o leite era diferente do leite de hoje. Você já parou para pensar que tudo isso pode estar afetando na sua saúde física? E por causa disso, acaba influenciando também a sua vida espiritual? Porque, irmãos, nós somos um complemento, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo, ó, que tem pele, tem carne, tem osso, tem órgãos e tudo mais, né? Ou seja, não adianta ignorar um. Inclusive, a Bíblia diz que devemos estar bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E agora eu quero falar com você que está desanimado também, mas porque você sabe que Deus espera de você algumas coisas e você não está conseguindo fazer a vontade do Pai como deveria. Sabe quando você ama a Deus, você sabe o que é certo, mas você faz justamente o contrário? Você acaba pecando naquela área que você sabe que não pode cair mais em tentação, mas você cai de novo naquele erro e de novo e de novo. Irmãos, Deus não erra endereço, eu sempre falo isso aqui no canal, né? E se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo, Ele quer falar ao teu coração e Ele quer te mostrar como resolver isso de uma vez por todas. É muito importante, irmãos, a gente entender sobre batalha espiritual. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque é algo que quando a pessoa entende de verdade, ela começa a mudar de vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, né, antes dos anos 2000, muita gente morria de ataque cardíaco, de ataque do coração, porque as pessoas não sabiam quais eram os sintomas que causavam o ataque cardíaco. Aí, com o avanço da medicina, né, as pessoas foram percebendo que talvez um peso no ombro, talvez o braço formigando, dor no peito muito forte. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? A taxa de mortalidade caiu muito. A quantidade de pessoas morrendo por ataque do coração caiu drasticamente, graças a Deus e graças a esses estudos a respeito dos sinais. E aí eu te pergunto uma coisa, imagine se você soubesse quando é que o inimigo está te atacando espiritualmente. Você com certeza se sairia melhor nessa batalha espiritual, não é verdade? Então eu vou te mostrar hoje que existe sim uma batalha contra a sua alma. O diabo ele quer que você caia em tentação, mas você pode perceber alguns sinais antes e com isso você vai ter muito mais vitória. Você vai parar de ficar se rastejando, se lamentando. Sabe quando você se vê como derrotado e parece que Deus não te ama mais, que Deus já abandonou você? Eu sei, irmãos, eu falo isso porque eu já passei muito por isso. Eu me lembro que os primeiros anos de caminhada com Jesus foram bem difíceis, porque eu achava que a qualquer momento Deus ia desistir de mim. Afinal de contas, eu pecava muito. Irmãos, eu continuo pecando, mas
é muito menos do que eu fazia antes. Então é muito importante você analisar também como que você está hoje. Em relação a 5 anos atrás, você melhorou mesmo? Porque se você não melhorou, aí tem alguma coisa muito errada com você. Talvez você não nasceu de novo, talvez você já entregou sua vida para Jesus, você está salvo, mas você está precisando vigiar mais para não cair em tentação. Amém? Irmãos, todos nós podemos cair no pecado, na tentação, podemos praticar as obras da carne, todos nós estamos sujeitos a cair nos mesmos erros de muitas pessoas que às vezes nem conhecem a Deus. Quantos homens e mulheres de Deus hoje em dia, infelizmente, estão sendo revelados, nos seus pecados. Pessoas que estavam aí com caso de traição há anos, irmãos. E são pessoas influentes que influenciam os outros. Então é por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Irmãos, isso aqui é um alerta para todos nós e é sobre o pecado que eu quero conversar com você hoje. Você que ama a Deus, mas muitas vezes cai nos mesmos pecados. Eu vou te mostrar o que você deve fazer e depois nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos fortaleça, vamos quebrar qualquer amarra espiritual que possa existir. Mas antes de começar, eu quero só pedir uma coisa para você. Se inscreva no canal, você que é novo por aqui, você que chegou aqui agora, é só clicar nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele também e aí você seleciona a opção todas para não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, eu estava analisando aqui, enquanto eu li a palavra de Deus, numa passagem da Bíblia muito interessante e que fala justamente sobre esse inimigo da nossa alma, que é o pecado. Lá no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, mas ele fala sobre si mesmo. É interessante que Paulo não tenta mostrar que ele era um super apóstolo, ele não tenta mostrar que era o grande espiritual, melhor do que os outros. Não, o apóstolo Paulo mostra aqui que ele era um homem igualzinho a mim, igualzinho a você. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, ele escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Ele foi um homem que fundou igrejas, ele viu o próprio Jesus em visão, ele operou milagres de mortos ressuscitarem e ele teve revelações do céu que ele mesmo disse: eu não posso contar para todo mundo porque as pessoas não vão entender. Tamanho foi a revelação que ele recebeu. Mas irmãos, quando a gente lê esse capítulo 7 de Romanos, a gente percebe que Paulo, ele enfrentava o mesmo dilema que você e eu. Ele tinha as mesmas dúvidas, a mesma guerra que você e eu lutamos todo dia da nossa vida. Eu sei que existe uma ideia muito errada por aí de que santidade é nunca mais sentir vontade de pecar. Você já pensou nisso? Irmãos, isso é uma grande mentira, porque santidade não é ausência de luta, não é ausência de desejos pecaminosos. Não, viver em santidade é uma escolha que você faz todo dia de não retroceder, de não olhar mais para trás, de perseguir o alvo, que é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então decidiu abrir o seu coração aqui para que as pessoas entendessem que ter desejos, sentir vontade de pecar, isso aí não é o fim do mundo, não é o fundo do poço. Olha só o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, os versículos 19 e o versículo 20. Ele disse assim: eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Amém? Olha que interessante, irmãos, o que Paulo disse. Ele não disse assim, eu não sei o que é certo, eu não sei o que Deus espera de mim. Não, irmãos, muito pelo contrário. Ele falou aqui, eu sei muito bem o que é certo, eu quero o que é certo, mas eu não consigo entender porque eu acabo fazendo justamente o oposto. Irmãos, é interessante Paulo falar isso, né? Porque muitas vezes esse é o mesmo sentimento que eu tenho, que você tem. O problema nosso, irmãos, não é falta de ler a Bíblia, não é falta de orar, porque muitas vezes isso a gente já faz. Mas o problema é que quando chega a tentação, a gente não consegue lidar com aquela tentação. A gente assume o volante, da nossa vida e a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa própria vontade. Então talvez o seu problema é justamente esse. Você já sabe o que Deus espera de você, você já sabe o que agrada o coração dele, mas você acaba fazendo o contrário. Por quê? Porque você ainda não está maduro o suficiente.
Você ainda não está alimentando o seu espírito mais do que a sua carne. E quando chega o dia da tentação, aquela hora mais difícil, aí você cai e muitas vezes faz coisas piores do que você imaginava. Então, eu senti no meu coração aqui de mostrar para você hoje por que isso acontece com tanta frequência. Por que existe essa batalha no seu coração tão forte e isso te entristece tanto? O primeiro motivo que eu quero te contar aqui é que desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, você de certa forma veio com defeito de fabricação, vamos assim dizer, né? Lá em Eclesiastes capítulo 7, o versículo 29, diz assim, Deus fez o ser humano reto, mas ele buscou muitas artimanhas. Ou seja, irmãos, a gente é que se complicou no meio do caminho. Depois que o pecado entrou lá no Jardim do Éden, aconteceu alguma coisa dentro de nós que agora nos puxa para baixo. Eu vou te explicar por que agora nós temos esse defeito de fabricação, vamos assim dizer, né? Tente imaginar que esse seu celular que você usa todo dia, ele de repente caiu na água. Aí você tirou da água, é claro, mas aí depois você percebe que toda vez que você liga ele, parece que a tela pode estar perfeitinha, parece que por fora está tudo correto, mas aí então ele começa a travar, uma hora desliga sozinho, outra hora abre uns aplicativos aí que você não pediu, ou seja, o sistema ficou comprometido. Então esse é o primeiro motivo que faz você muitas vezes cair em tentação. Por quê? O mal já está enraizado dentro de você. Davi, por exemplo, quando ele escreveu o Salmo 51, um salmo de arrependimento, ele mesmo disse, ele reconheceu, eu nasci em pecado, a minha mãe me concebeu no pecado. Irmãos, ou seja, todos nós somos pecadores por natureza. E é por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Amém? Isso não quer dizer que você deve usar essa desculpa para continuar caindo no pecado. Por que você não pode usar essa desculpa mais? Porque se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que agora dentro do seu coração, Deus plantou uma semente divina, que é o Espírito Santo. E Ele agora está morando dentro de você e agora você não pode mais viver na prática do pecado. Porque essa semente, a cada dia que passa, quanto mais você der lugar a ela, quanto mais você buscar ao Senhor, alimentar o seu espírito em vez de alimentar a sua carne, mais você vai se fortalecer. E essa semente vai te dar força para vencer as tentações. Amém? Esses dias mesmo um rapaz me procurou e ele começou a chorar, sabe? E ele falou, pastor, eu não aguento mais, pastor. Eu vou ser muito sincero, eu prego na minha igreja, eu ajudo as pessoas, eu oro, mas quando eu chego em casa exausto, quando eu chego cansado do trabalho, parece que acontece um clique na minha mente, pastor, e eu volto para aquele vício na internet. Pastor, eu acabo caindo em pornografia, eu sou o cristão mais hipócrita do mundo. Irmãos, quando ele me contou aquilo, passou um filme na minha cabeça, porque foi exatamente o que aconteceu comigo assim que eu me converti, aliás, nos primeiros anos da minha conversão. Irmãos, quanto mais eu queria buscar a Deus, menos eu conseguia fazer o que é certo. Eu ficava até de madrugada preso nesse vício da pornografia. Isso aí me machucava muito, me deixava tão triste. Eu queria acabar com tudo, irmãos, inclusive com a minha vida, porque eu pensava, eu sou muito hipócrita. Deus se revelou a mim, Ele provou que me ama, Ele enviou seu Filho Jesus lá na cruz, que morreu, que sangrou por causa de mim, mas eu não consigo fazer o que Ele pede. Irmãos, aquilo acabava comigo e é por isso que no final agora eu vou te mostrar o que você deve fazer, mas o segundo motivo pelo qual você cai em tentação, porque o pecado, irmãos, é como se fosse uma lei da física. Deixa eu te explicar. Lá no versículo 22 de Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23, Paulo disse assim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado. E olha que interessante, irmãos, Paulo está usando a palavra prisioneiro. Ele falou, eu sou prisioneiro do pecado. E é interessante que naquela época, no Império Romano, a coisa mais comum de todas era ver prisioneiros acorrentados sendo levados pelos soldados para onde eles não queriam ir.
Então, ser um prisioneiro era ser levado por uma força que você não podia vencer sozinho. E Paulo estava explicando então para os irmãos daquela época e para nós hoje aqui que você não consegue vencer esse pecado sozinho, porque o pecado ele age como a lei da gravidade. Pensa comigo, você pode até pular muito alto, mas a gravidade sempre vai te puxar para baixo. Ou seja, a nossa natureza humana, ela tem esse costume, sabe? Ela sempre vai te puxar para o erro, para aquilo que desagrada a Deus. É por isso que Paulo disse também lá em Romanos capítulo 2, que o homem que vive de acordo com a sua carne, fazendo tudo o que tem vontade, ele não pode agradar ao Senhor. Amém? Então, irmãos, é muito importante saber que se nós realmente amamos a Deus, nós devemos lutar contra essa lei do pecado que está em nós. Não podemos aceitar, não podemos achar que uma hora Deus não vai se importar mais. Não, irmãos, o pecado ele nos afasta de Deus sim. Há um tempo atrás, uma moça procurou a minha esposa e eu me lembro direitinho, ela falou assim: Thaís, eu vou ser bem sincera, eu sou uma mulher de Deus, eu busco muito ao Senhor, mas eu não consigo deixar de ter inveja. Tem uma moça lá na minha igreja que parece que tudo dá certo para ela, sabe? E eu tô passando por uma luta, uma batalha terrível. Inclusive, ela pediu ajuda para nós, né, irmãos? Mas ela falou: toda vez que eu vejo aquela moça entrando na igreja, eu sinto uma inveja dela. Eu sinto algo terrível. Eu não aceito isso, mas é mais forte do que eu. Então, irmãos, esse é um exemplo muito claro de que nós estamos debaixo da lei do pecado. E esse pecado que está em nós, ele sempre vai nos levar para longe de Deus e nunca para mais perto. Entende? Eu vou te mostrar aqui um terceiro motivo pelo qual você passa por tantas lutas aí, no seu coração principalmente, na sua mente. É que o ambiente em que você vive luta contra você o tempo todo. Lembra do que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, é como se você estivesse tentando subir uma escada rolante que está descendo na verdade. Porque tudo ao seu redor conspira para que você peque, para que você desagrade a Deus. Para pensar nas coisas que você assiste na televisão. Para pensar nos posts que você vê no Instagram, no Facebook ou talvez aqui no YouTube. Sabe aquelas conversas que os seus amigos têm lá no trabalho, na escola? Irmãos, tudo isso conspira contra você. Você que é cristão, na verdade você está remando contra a correnteza. E é muito importante você ter essa consciência, que as músicas que muitas vezes você ouve, elas podem estar te afastando de Deus. As redes sociais, as suas amizades. Irmãos, tudo isso são forças contrárias nos empurrando para longe do Senhor. E é por isso que Paulo disse lá em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra as pessoas de carne e osso, mas é contra Satanás e os seus demônios. Nós estamos no meio de uma batalha e o inimigo, por mais que você não veja ele está usando as pessoas, ele está usando tudo que envolve a sua vida, tudo que você acessa, que você assiste. E é por isso também que o apóstolo Pedro, ele disse lá em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8, que nós devemos estar vigilantes, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa devorar. Entendeu, irmãos? Então é muito sério isso que tem acontecido, e se você não entender o que está por trás desse seu sofrimento, você certamente vai ficar confuso, vai ficar com medo de Deus. E se tem uma coisa que você tem que ter certeza todo dia da sua vida, é que Deus te ama, Ele não vai te abandonar e Ele já provou que Ele está com você através do seu Filho Jesus. Amém? E lembra que eu falei que eu daria algumas dicas para você vencer essa guerra? Pois é, antes de nós orarmos, eu só quero te contar aqui rapidinho o que você vai fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que entender que antes de você tomar uma decisão, Deus ele te dá o poder da escolha. Então, irmãos, toda vez que você cai, na verdade, aconteceu algo antes. Talvez foi um pensamento de solidão, um sentimento de carência, talvez foi uma notícia que você recebeu. E aí, naquela hora, se você não vigiar, você pode cair, você pode ser levado pelo impulso da sua carne. Você pode ficar nervoso, fazer uma besteira que depois vai trazer muito arrependimento. Então pense bem, Deus sempre te dá o poder da escolha, tá bom? Um outro detalhe que você tem que prestar muita atenção é que muitas vezes o pecado ele precisa de um lugar.
ele precisa de um ambiente para que ele entre no seu coração. Por exemplo, se você perceber que quando você chega em casa sozinho, você fecha no seu quarto, aquilo ali te leva para o pecado, então tome cuidado, não fique sozinho no seu quarto. Se você percebe que aquela pessoa, quando ela te manda uma mensagem, ela já te atiça, ela já te faz querer pecar, então pare de responder essa pessoa. Não dê brecha para o inimigo, entendeu? Porque o inimigo, ele é um aproveitador. Ele não vai te forçar a pecar, mas ele pode te conduzir ao pecado. Então, quando você muda de lugar, quando você muda de postura, de atitude, você está quebrando o ciclo do pecado. Quanto mais você colocar barreiras até que chegue aquele momento do pecado, melhor para você. Amém? Uma outra coisa importante também é que todo pecado, ele aumenta, ele cresce nas trevas, na escuridão. Então, quando você guarda uma coisa em segredo, você, na verdade, está ficando cada dia mais aprisionado nisso. Então, procure ter uma pessoa de confiança, um amigo maduro na fé, alguém para quem você possa falar: olha, eu estou passando por isso, por aquilo outro, por favor, me ajude a vencer esse pecado. E aí o que você faz? Você nesse momento está tirando o pecado da escuridão, do escondido, entendeu? E você está colocando na luz. Essa é a melhor maneira de você vencer o pecado e principalmente confessa ao Senhor os seus erros. Amém? Essa é a melhor maneira de você apresentar diante de Deus aquilo que você tem vergonha, tem medo de se expor. E por último, né, irmãos, é claro, não tente lidar com a tentação sozinho, você não dá conta. Você nunca vai vencer o pecado sozinho. Seja como José, que quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, ele fugiu daquela mulher. Se ele tentasse conversar com ela, se ele tentasse se justificar, fazer qualquer coisa, com certeza ele iria cair em tentação. Então, irmãos, a melhor maneira de você vencer a tentação é fugir dela. Não fique dando brecha, não fique flertando com o inimigo, certo? Essa é a melhor maneira de você sair vitorioso. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, mas principalmente agora nós vamos orar. Eu creio, irmãos, que hoje é o dia que Deus vai quebrar barreiras, Deus vai quebrar amarras. Você que chegou aqui hoje se sentindo tentado por algo, você ainda tem o poder da escolha e Deus quer te fortalecer espiritualmente para que essa tentação já não seja tão grave na sua vida. Ela não chegue tão forte, porque você vai estar mais fortalecido no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, no final da oração, a única coisa que eu te peço é para você compartilhar. Sei que muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema, que você pode ser luz, pode ser bênção na vida delas, tá bom? Feche os seus olhos então e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por este momento precioso na tua presença. Obrigado, meu Deus, por não nos deixar perdidos nas nossas dúvidas, nos nossos medos, mas o Senhor usou a tua palavra hoje, Pai, para abrir os nossos olhos de uma vez por todas. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra hoje nós encontramos uma direção. Assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo para nos mostrar com toda sinceridade que a vida cristã não é fácil, eu creio, meu Pai, que essa palavra hoje vai trazer frutos na nossa vida. Por isso, meu Deus, eu intercedo pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Cada cristão, meu Pai, que está cansado de errar, cansado de prometer que vai mudar e logo vem a falha, a queda. Pai, quantas pessoas estão cansadas de chorar no travesseiro por causa do mesmo pecado, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Visita, Senhor, o teu filho e a tua filha que hoje está se sentindo miserável, um prisioneiro do seu próprio comportamento. Tira, Senhor, esse peso de condenação que o inimigo está colocando nos ombros dessa pessoa. Porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade que o pecado causou. Ó Senhor, nós tomamos posse dessa promessa e nós confessamos diante de Ti os nossos erros. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes fomos teimosos, orgulhosos, achamos que podíamos governar a nossa vida sozinhos, sem a Tua ajuda. Ó Senhor, nós te pedimos perdão por cada vez que cedemos àquela vontade ruim, mesmo sabendo que o Senhor tinha algo muito melhor para nós.
Purifica-nos, Jesus, com teu sangue precioso. Purifica a nossa mente, o nosso coração, de toda mágoa, de toda impureza, de todo vício no pecado que nos afasta de Ti. Senhor, eu sei que muitas pessoas agora estão angustiadas. Elas sentem o peso de estarem escravizadas. Jesus, é muito ruim, Senhor, o peso da consciência. Ajuda essas pessoas, Senhor, a vencer o pecado. Nós sabemos que a nossa força não serve para nada. A nossa força é limitada. Mas se o Senhor entrar no comando, se o Senhor assumir o comando da nossa vida, nós vamos ter força contra o pecado. Senhor, derrama da Tua paz nesse momento, Pai. Pessoas estão atribuladas, mas eu creio que em nome de Jesus, elas sairão daqui hoje transformadas na sua mente, no seu coração, com a certeza de que o Senhor as ama, com a certeza de que o Senhor tem o melhor para a vida de cada uma delas. Oh, meu Deus e meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos agora a vida de cada pessoa. E meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, não saia desta oração. Eu quero te dar a grande oportunidade da sua vida de entregar o seu coração, os seus caminhos, a sua vida nas mãos de Jesus. A palavra de Deus diz que se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo agora mesmo. Então eu vou dizer aqui algumas palavras, aí você repete aí na sua casa. É só você fazer de todo o seu coração e se arrependa mesmo, porque Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida e você não pode receber o novo, a novidade de vida que Deus tem para você, se você não abrir mão da sua velha vida. Então, faça essa oração junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entendo que sozinho eu não vou conseguir viver. Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Ajuda-me, Jesus, a vencer as tentações. Me perdoa, Jesus, me limpa e escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me salvar. Jesus, eu entrego o meu coração, a minha mente e o meu futuro nas Tuas mãos. Eu te peço, por favor, fique comigo até o fim. Não desista de mim, Jesus. Eu quero estar contigo até o último dia da minha vida, no qual eu me encontrarei contigo e viverei contigo por toda a eternidade. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó, meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher. Quantos aqui, Pai, receberam hoje a palavra e que ela possa dar frutos, que haja libertação, salvação e cura a partir de hoje. Deus, e que esta oração possa alcançar multidões, milhares e milhares de lares, de corações feridos, e que eles sejam transformados para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus.
E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.